Você trabalha aqui na Alemanha ou sonha em vir trabalhar aqui, mas não sabe nada sobre os direitos trabalhistas do país? Não se preocupe, porque nesse vídeo aqui, a Glória, que é uma advogada brasileira já há 20 anos aqui na Alemanha, vai contar pra gente todos os nossos direitos. Então hoje a gente está aqui com a maravilhosa Glória, que é uma advogada brasileira que trabalha na Alemanha com leis alemãs. Ela sabe tudo e ela vai responder tudo para vocês. Olá. Prazer de ter você aqui, Glória. Obrigada por participar desse vídeo. Tô mega feliz de estar aqui fazendo esse vídeo contigo. Eu sou também uma admiradora do seu trabalho. Muito legal aqui o trabalho que você faz aqui, o canal que você tem aqui na Alemanha. E é um prazer poder participar desse vídeo para poder ajudar a comunidade aqui brasileira. Eu sou Glória Bezerra de Menezes, eu sou brasileira, me naturalizei aqui alemã. Eu trabalho e vivo aqui na Alemanha já há 20 anos. Aqui na Alemanha eu sou registrada como advogada alemã na Ordem dos Advogados de Hamburgo, na Alemanha. E eu me especializei aqui na área de direito do trabalho. Eu concluí uma Fachanwalt-Lehrgang, que a gente fala aqui na Alemanha, Arbeitsrecht, que é como se fosse uma especialização em direito do trabalho. Não tem pessoa melhor para falar com a gente aqui, então, porque você deve lembrar como as coisas funcionavam no Brasil também. Às vezes, quando a gente fala com um advogado alemão nascido na Alemanha, a pessoa não vai entender as nossas referências, as nossas perguntas, né? Mas você vai. Você trabalhou no Brasil, né? Sim, trabalhei também. Pronto, então, a primeira pergunta é uma ideia que perpassa todos os nossos vídeos, que as pessoas às vezes acham que imigrantes e nativos têm direitos diferentes. Então, muitas pessoas perguntaram quais são os direitos trabalhistas de imigrante. E aí fica a pergunta, tem diferença ou a lei trabalhista é igual para todos? Ótima pergunta. Não importa se você é um estrangeiro ou se você é um cidadão alemão, você tem mesmos direitos que um cidadão alemão aqui na Alemanha. Isso é muito importante que as pessoas saibam, porque você não pode ser discriminado por você ter uma outra nacionalidade ou por você ser homossexual ou você ter outro tipo de religião, né? Então é importante que as pessoas saibam primeiramente disso. Então, se você está trabalhando na Alemanha, as regras trabalhistas serão da Alemanha, que irão reger aí o seu contrato de trabalho, a sua relação de trabalho aqui na Alemanha. Faz sentido. Então eu quis trazer isso aqui primeiro já pra gente tirar isso do caminho e a gente entender que tudo que a gente falar daqui pra frente vale pro alemão que nasceu na Alemanha, vale pro brasileiro que tá morando na Alemanha, vale pro chinês que tá morando na Alemanha, todo mundo tá nas mesmas regras. E aqui a gente não tá falando de visto, né? Depois que você já tá aqui legalmente trabalhando, todo mundo tá nas mesmas regras. Mas então vamos lá. A primeira coisa que todo mundo quer saber é sobre férias, né? Porque a gente vai falar de trabalho, mas o pessoal quer saber sobre férias. E aí, a primeira pergunta é, tem férias remuneradas na Alemanha? Na Alemanha, as férias sim são remuneradas. Aqui na Alemanha é diferente do Brasil, né? No Brasil, geralmente você só pode receber o direito de férias se você trabalhou pelo menos 12 meses. E aqui na Alemanha não existe isso. As férias são pagas proporcionalmente ao tempo que você trabalhou aqui na Alemanha. Aí muita gente pergunta, é muito caso muito comum das pessoas que vêm aqui para a Alemanha para trabalhar em sorveteria, né? Aquele Saisonarbeit, que a gente chama aqui em alemão. Estão trabalhando só para esse período do verão aqui na Alemanha. Então, essas pessoas têm direito às férias? Também sim. Todas as pessoas têm direito às férias proporcionais aos meses trabalhados aqui na Alemanha. Não importa quanto tempo você trabalhou, você terá direito sim às férias. Os dias de férias dependerá do que foi acordado entre você e seu empregador. Isso pode ser estipulado através de um contrato de trabalho, ou seja, o seu empregador poderá oferecer para você 20 dias de férias por ano ou 30 dias de férias. Caso não esteja estipulado no contrato de trabalho, o que vale é o que está estipulado na lei. Ou seja, se você trabalha 5 dias por semana, você terá direito a 20 dias de férias por ano. Eu amo isso, porque a gente trabalha um mês, já tem direito ao dia de férias referente àquele mês, né? Às vezes as pessoas perguntam por que a gente viaja tanto. É por isso, porque dá pra tirar dias picados de férias aqui na Alemanha. É verdade, mas tem muita gente que recebe mais do que 20 dias, o que está estipulado na lei. Se você receber mais, tem muita gente, muito empregador que paga 30 dias de férias para o seu funcionário. Então, se você está recebendo a mais do que está previsto na lei, isso é um presente do seu empregador, então está tudo ok. O que você não poderá receber é menos do que 20 dias de férias por ano. E aí, a próxima pergunta é, caso eu não consiga tirar todos os dias de férias que eu tenho direito num ano, eu levo elas pro ano seguinte ou como funciona isso aqui? Essa pergunta é super importante. Se você não conseguiu tirar suas férias durante um ano, você, por exemplo, tem direito a 20 dias de férias por ano. No ano passado, você só tirou 15 dias de férias, em 2024, você tem direito a tirar 5 dias de férias esse ano, que é 2025, mas cuidado, você tem que solicitar para o seu empregador que você quer tirar esses 5 dias de férias, e você tem que avisar antes de março que você quer tirar esse restante de férias para que você consiga esse direito de 5 dias de férias que estão restando. Porque se você não informar antes de março, você perderá o seu direito ao que você não tirou, né? O restante dos dias de férias que você teria direito, você perde se não informar até março de 2025. E tem que informar, não precisa usar antes de março. Eu posso falar até março
hoje, por exemplo, sei lá que dia hoje, 26 de fevereiro, 27, eu posso falar hoje pro meu empregador, eu vou tirar esses 5 dias de férias em dezembro. Isso é válido? Isso, mas tenha cuidado, porque tem empregador que na prática fala, olha, eu não quero que você tire depois, e possa estipular, olha, você tem que tirar, por exemplo, até fevereiro, eu prefiro que você tire agora em março, tá chegando março, tire logo os seus 5 dias de férias, porque vai depender também da relação trabalhista, da situação da empresa, né? Às vezes vai prejudicar a empresa, porque vai tirar talvez um período que a empresa está precisando mais do funcionário, então tem que negociar com a empresa, de preferência usufruir, tirar essas férias o mais rápido possível. Mas tem muito empregador que é mais flexível, que você poderá sim negociar e tirar depois, mas isso tem que conversar aí com o empregador. E fora férias, uma ótima parte também de trabalhar é o salário, né? E tem muitas perguntas sobre salário aqui. A primeira delas é se tem salário mínimo na Alemanha. Na Alemanha, dependendo da sua profissão, né? Se você não é um trabalhador qualificado, existe sim um valor mínimo que tem que ser pago pela sua hora de trabalho aqui na Alemanha, que atualmente é 12,82 euros. Esse valor é aumentado, né, cada ano, e atualmente é esse valor. Então, isso é pago, por exemplo, para quem está trabalhando numa padaria ou numa sorveteria. Então, tem que ser pago no mínimo esse valor por cada hora trabalhada. Esse é o mínimo do mínimo do mínimo. Ninguém pode ganhar menos que isso na Alemanha. Não poderá ganhar menos que isso. Não só as pessoas que trabalham para empresas, mas também você está trabalhando fazendo limpeza doméstica na casa de alguém. Então, tem que ser pago o valor mínimo ali, tem que ser respeitado. Agora, existem os casos de trabalhadores qualificados. Por exemplo, se você é da área de IT, né, da área de informática, um médico, um dentista, existe um valor a ser pago por cada hora, né, desse profissional, que vai variar dependendo da sua profissão. Existe, inclusive, uma tabela que é estipulada pela Agência do Trabalho aqui na Alemanha, que prevê qual é o valor mínimo da hora a ser paga para esses profissionais. Então, o salário mínimo existe e ele é variado de profissão para profissão. E aí, a próxima pergunta é se tem 13º salário aqui na Alemanha. Sim, existe 13º salário na Alemanha. Aqui na Alemanha, sim, estipulado, mas não é obrigatório. Mas cuidado, se o seu empregador, ele oferece para você todos os anos um 13º salário, você tem realmente o direito a receber 13º salário sempre. Mas se não está estipulado no contrato de trabalho que o seu empregador pagará o 13º salário de forma voluntária, né, não é obrigado, então ele pode pagar um ano sim, um ano não, mas 13º salário existe sim na Alemanha. Existe, só não é obrigado, então, no final das contas. Então, tem que ler bem o contrato aí, entender bem. Se você não consegue ler contrato, não consegue entender o contrato, liga pra agora. E aí, a próxima pergunta, você falou sobre o salário mínimo ser, o mínimo, né, ser sobre horas e tudo mais. A pergunta é como são controladas as horas e se aqui na Alemanha é normal bater ponto, né, como em vários lugares no Brasil a gente bate ponto. Ótima pergunta. Existe sim que o controle na Alemanha, principalmente a gente percebe nas empresas maiores aqui na Alemanha, existe sim, às vezes um cartão, alguma forma digital que você tem ali no aplicativo que a empresa oferece, que você entrou na empresa, é controlado o tempo que você trabalhou, a pausa que você fez e o horário que você saiu. Nas pequenas empresas, infelizmente, nem sempre é feito esse controle de forma adequada. A gente percebe, por exemplo, nas sorveterias, que muitas pessoas vêm aqui para trabalhar, que no contrato de trabalho está estipulado que você vai trabalhar 8 horas por dia, mas na prática a pessoa está trabalhando 14 ou mais horas por dia, um trabalho realmente, praticamente, na minha opinião, de escravo, que você está trabalhando várias horas, às vezes todos os dias. Muitas pessoas aceitam essa situação porque elas precisam, né, desse dinheiro, não tem uma profissão qualificada, né, uma formação aí, então ela tem que aceitar qualquer tipo de oferta de trabalho. Isso é uma realidade aqui na Alemanha. Então, nesses casos, é importante que você só faça trabalho extra se o seu empregador primeiro oferecer. Todo o trabalho extra tem que ser solicitado pelo seu supervisor, né, ou pelo seu chefe. Tem que ser feito isso de preferência de forma escrita. Cuidado, se o empregador está solicitando que você trabalhe de forma extra, de forma verbal, né, não vá aceitar, não vá trabalhar aí lá de forma, né, depois você não vai poderá aprovar. Então, solicite que seja feita sempre de forma escrita e que você faça esse controle, né, que geralmente você pode solicitar da sua empresa que tenha uma planilha que seja informada a hora que você trabalhou por semana extra e que seja assinada essa planilha tanto por você como funcionário, como pelo seu empregador. Então, através dessas planilhas, desse comprovante escrito, você poderá aprovar para a empresa que você realmente trabalhou de forma extra, que foi solicitado para o empregador, e caso o empregador não lhe pague essas horas extras, você poderá exigir de forma judicial. Aí você liga para a Glória também. Aí tem uma pergunta que já estava bem mais pro fim, eu
debaixo do nosso arquivo, mas você tocou nesse assunto agora e o pessoal quer saber se existe uma proteção para trabalho em situação análoga à escravidão aqui na Alemanha. Como que funciona isso? Tem uma lei especial, alguma coisa? Aqui na Alemanha, claro, né, como vários países do mundo, não é aceitável, né, a gente não aceita aqui na Alemanha o trabalho de escravo. Aqui na Alemanha existe uma previsão realmente que você tem que trabalhar aí 40 horas por semana, no máximo 48 horas por semana, e normalmente as pessoas trabalham 8 horas por dia e no máximo você poderá trabalhar 10 horas por dia. Isso não pode ser estipulado com algumas exceções. Então, se você realmente está trabalhando muito aqui na Alemanha, além do que você suporta, você realmente primeiro tem que fazer uma reclamação de forma escrita para o seu empregador dessa situação que você não está suportando, que isso aqui não é realmente permitido, né, pela lei trabalhista na Alemanha. Caso o empregador exija que você trabalhe essas horas extras constantemente, você poderá sim fazer aqui uma denúncia, né, aqui do empregador. Existem alguns órgãos específicos para fazer essa denúncia, a gente poderia até postar aqui, informar para vocês depois aqui, deixar então, informado. Os links estão todos aqui e na descrição do vídeo também. Isso, para que vocês possam fazer essa denúncia sim. E aí, da hora extra, ainda tem uma pergunta extra que eu acho que a gente já conversou bastante, mas a gente não abordou, que é a hora extra. É pago o dobro, como é no Brasil, ou tem um banco de horas? Como que funciona essas horas que são permitidas? O que a pessoa ganha em troca de trabalhar hora extra? Vai depender da hora extra, do período que você vai fazer hora extra, né? Existem alguns empregadores que eles pagam às vezes um valor um pouco a mais, dependendo do horário, né? Às vezes você está trabalhando à noite, dependendo do horário, você pode ser estipulado um valor um pouco maior do que durante o dia, mas geralmente é pago sim o mesmo valor do seu valor de trabalho, tá? Mas você pode solicitar sim um valor que seja pago um valor a mais da sua hora de trabalho, caso você precise fazer fora do horário normal de trabalho aqui, que é da Alemanha, entre 8 e 18 horas, né? Isso pode ser solicitado sim. Mas é importante que as pessoas saibam que você não é obrigado a fazer hora extra de trabalho, né? Que as pessoas tenham essa sabedoria, esse entendimento, porque muita gente pensa, eu vou fazer hora extra de trabalho porque eu tô medo de ser demitido, né? Você não é obrigado a fazer hora extra quando você não deseja, não suporta aí para o seu caso concreto, a não ser que realmente uma empresa está numa fase assim que você tem um funcionário que é muito comum aqui na Alemanha que está doente, aí você tem que cumprir ali, ajudar a empresa, né? Substituir aquele funcionário que está doente, então é comum que isso seja dividido entre os funcionários se você está precisando trabalhar horas extras a mais, então aquele normalmente não vai ser pago a mais, é pago o valor normal da sua hora extra de trabalho. Isso é muito comum acontecer aqui na Alemanha. Então, na prática, o que eu estou entendendo da conversa até aqui é que a maior parte das coisas a gente tem que conversar com o empregador. Sim. Existe uma legislação que estipula o mínimo do mínimo de todas as coisas, mas tudo pode ser negociado, tudo pode ser conversado. E aí, essa pergunta a gente estava conversando antes de ligar as câmeras, que aparentemente é uma dúvida bem grande de todo mundo, que qual é a diferença legal entre ser demitido e pedir demissão aqui na Alemanha? A gente perde alguma coisa se a gente pede demissão? É melhor esperar ser demitido? Tem muita gente que tem essa dúvida e muita gente que me procura e fala, Glória, eu estou trabalhando em empresa, eu não estou suportando mais, eu não estou gostando da relação do trabalho. Meu chefe, ele é muito exigente, é muito comum aqui na Alemanha as pessoas trabalharem e não aguentar a pressão aqui, né, das empresas. Então, se você não está se sentindo feliz no trabalho, é importante que você saiba que você também tem o direito de pedir demissão. Você só tem que verificar aí a questão do aviso prévio. Aqui você tem que cumprir também, como no Brasil. Se você está no período probatório, né, que aqui na Alemanha são 6 meses, geralmente o aviso prévio são de 2 semanas. Então, você tem que cumprir essas 2 semanas para poder depois você sair da empresa. Tem muita gente que faz esse erro, pede demissão e depois se desliga da empresa, não cumpre o aviso prévio se está num período probatório, né, de 2 semanas e depois quer que a empresa pague de forma completa aí o seu salário. Não é assim, você tem que cumprir as regras aqui da Alemanha. Mas se você não está satisfeito com a empresa e se você já encontrou uma nova oferta de trabalho, então você poderá sim pedir demissão e você não precisa se preocupar, porque tem muita gente que fala, não quero pedir demissão porque eu vou ficar aqui sem receber meu seguro-desemprego. Não precisa se preocupar com isso se você já tem uma nova oferta de trabalho. Então você pode pedir sim a demissão, peça com um período de antecedência, quando você já sabe que você vai precisar trabalhar logo na nova empresa, para que você cumpra primeiro o aviso prévio para você se desligar da empresa. Então você não vai receber o seguro-desemprego se você começar a trabalhar logo na empresa. Mas você fala assim, Glória, pedir demissão, mas é o que acontece, eu não tenho uma nova empresa para trabalhar, mas eu quero pedir demissão porque eu não aguento mais. Você poderá também pedir demissão, que é importante que as pessoas saibam que se o funcionário que está pedindo demissão, ele tem que cumprir aí 4 semanas de aviso prévio, quando você mesmo pede demissão e passou do período probatório de 6 meses, você tem que cumprir o período de 4 semanas de aviso prévio, mas aí você poderá ficar proibido de receber o seguro-desemprego num período de 3 meses, né? Que é bloqueado o seu seguro-desemprego pelo período de 3 meses. Mas aí tem aqueles casos, Glória, mas eu pedi demissão porque não estava mais aguentando
aguentando, eu estava sofrendo bullying na empresa, sofrendo discriminação na empresa, e mesmo assim eu vou ter os 3 meses, meu seguro-desemprego bloqueado. Não, aí você não vai poder pedir demissão pelo que é previsto na lei, você vai pedir demissão por justa causa. Quando você pede demissão por justa causa, porque você está sofrendo bullying ou está sofrendo discriminação pelos colegas, algum caso, então você tem direito sim a pedir a demissão por justa causa, então você se desliga automaticamente da empresa e poderá começar a trabalhar em uma nova empresa, ou caso você não tenha um novo emprego, você poderá receber o seu seguro-desemprego. Mas cuidado, não é assim, você chegou hoje, está começando a trabalhar na empresa, já tem um mês, aí você foi discriminado hoje na empresa, aí chega hoje, já pede demissão para o seu empregador. Não, você realmente, essa comunicação tem que ser feita, tem que ser informada para o empregador. Para pedir uma demissão por justa causa, você já tem que ter comunicado antes para o empregador, né, que você realmente está sofrendo bullying ou está sofrendo discriminação na empresa. Então, se você fez essa reclamação e o empregador não tomou nenhuma atitude, não fez nada, então você pode fazer uma segunda reclamação e pedir sim a demissão por justa causa, caso o empregador não tenha tomado. Da segunda vez já? Da segunda vez já pode pedir sim por justa causa, caso o empregador não tenha tomado nenhuma atitude para lhe ajudar. Que interessante, a gente pode se demitir por justa causa, mas o empregador pode nos demitir por justa causa? Porque essa é a próxima pergunta. Então, o que se enquadra numa justa causa? Se eu fizer bullying no colega, por exemplo, seria uma justa causa para mim? Perfeito. Tá. Muita gente tem essa dúvida, né? Que muita gente pensa, eu não posso pedir demissão por justa causa. Você pode sim, se o seu empregador não está pagando, por exemplo, seu salário. Todos os meses os salários estão sendo atrasados. Então você pode pedir, essa é a situação que você pede demissão por justa causa, quando ele atrasou mais de uma vez. Não atrasou a primeira vez, pelo amor de Deus, não vai pedir demissão, mas está sendo de forma contínua, você pode pedir sim demissão por justa causa. Você tem direito a receber o seu seguro-desemprego e poderá trabalhar na nova empresa sem nenhum problema. Mas aí a sua dúvida, no caso do empregador, ele pode demitir também por justa causa, como tem no Brasil? Poderá sim. Para uma empresa demitir um funcionário por justa causa, precisa comprovar que houveram 2 reclamações, no mínimo, anteriormente, contra você. Então, primeiro é feita a primeira reclamação, que na Alemanha a gente chama Erste Abmahnung, e depois tem a segunda reclamação, que é o Zweite Abmahnung. Só após 2 reclamações, no mínimo, o empregador poderá te demitir. Mas isso são os casos previstos na lei quando você tem direito à proteção contra a demissão. Quem tem direito à proteção contra a demissão? Quem trabalha numa empresa há mais de 6 meses e a empresa tem mais de 10 funcionários. Então você tem direito a essa proteção jurídica contra essa demissão. Que essa demissão ela não pode ocorrer de forma aleatória, né? Tem que comprovar primeiro que houveram essas 2 reclamações, como eu falei anteriormente. Mas se você não está trabalhando numa empresa grande, né, que tem mais de 10 funcionários, você trabalha menos que 6 meses, ou trabalha pouco tempo numa empresa pequena, por exemplo, o empregador poderá te demitir sem precisar justificar porque ele está lhe demitindo. Com algumas exceções, né, se você foi demitido aí porque você teve, por exemplo, foi discriminado, esse empregador não poderá te demitir de forma alguma. Então, existem algumas exceções previstas na lei, mas que você saiba que você poderá ser demitido quando você não tem essa proteção jurídica, né, que é quando você trabalha mais de 6 meses na empresa e a empresa tem mais de 10 funcionários, você poderá ser demitido a qualquer tempo, mas existem essas exceções. E aí, com isso tudo, a gente está aprendendo que tudo tem variáveis, né? Não existe uma verdade absoluta. Posso ser demitido assim, posso me demitir assado. E aí, com isso, eu já vou convidar vocês de novo para ligar para a Glória. Qualquer dúvida que você tem, entre em contato com ela. Não tem por que a gente ficar aqui tentando adivinhar ou tentando entrar em conflitos que não vão levar em nada com o empregador. É melhor ter uma profissional que sabe o que está fazendo, que vai poder guiar você, né? Então, tá aqui todas as informações dela de novo. Essa conversa que ela tá indo para vários lugares, a gente tá respondendo já várias perguntas enquanto a gente vai conversando, então a gente já falou, a gente já deu o spoiler que existe seguro-desemprego aqui na Alemanha, mas a pergunta é quanto tempo eu preciso trabalhar para ter direito ao seguro-desemprego quando eu saio? Acho que no Brasil era tipo 6 meses, eu não lembro mais, na verdade. Aqui na Alemanha, nos últimos 30 meses, se você trabalhou 12 meses, né, pelo menos um mínimo de 12 meses, você tem direito ao seguro-desemprego na Alemanha. É importante que as pessoas saibam disso. Entendi. Porque tem gente que acha que conta um ano direto, né? Então não é um ano direto, você nos últimos 3 meses você verificava se você trabalhou 12 meses. Uma pergunta que me veio agora aqui também é qual é a porcentagem do salário da pessoa? Se eu ganhava 1.000, o meu seguro-desemprego vai ser 70% do valor que você recebia anteriormente. Bruto. Bruto, dos 70% do valor bruto. Aí a gente entra numa parte super polêmica, que as pessoas chegam aqui na Alemanha, começam a trabalhar e ficam chocadas quando os colegas faltam no trabalho por doenças que as pessoas consideram que não são tão graves, né? Tipo dor de cabeça ou resfriadinho. Porque assim, eu não sei você, quando eu trabalhava no Brasil, a gente tinha
que ir trabalhar caindo aos pedaços. Eu lembro uma vez eu falei pro meu chefe, mas seu Milton, eu vou desmaiar. E aí ele olhou pra mim e falou, se você desmaiar, você pode ir pra casa, tá, querida? Nossa. Eu falei, ok. E aqui não é assim, né? Aqui se a gente tá com dor de cabeça, qualquer doença leve já pode não trabalhar, né? Tem um diferencial na prática. Se você está doente aqui na Alemanha, nos primeiros 3 dias, você não é obrigado a ir ao médico, solicitar um atestado médico para apresentar para o seu empregador. Se você ficou só um dia doente, 2 dias doente, você tem que de todo jeito informar para o seu empregador que você está doente, é claro, né? Que você não está indo ao trabalho porque você está doente em casa, mas você não é obrigado a apresentar um atestado se esse problema seu não durou mais que 3 dias. E muita gente fala assim, mas eu tô com medo de ficar em casa, porque aí eu vou ficar nesse período que eu fiquei doente e não vou receber meu salário, vou receber menos, né? Não é assim, pessoal. Cuidado, se o seu empregador está fazendo isso aí é ilegal. É importante que vocês saibam como funciona a regra na Alemanha. Nas primeiras 6 semanas, o seu empregador é obrigado a pagar o seu salário. Ele não poderá descontar nenhum horário que você fica doente. Então, você tem o direito de receber o seu salário de forma integral. Se você ficou doente mais que 6 semanas, quem estará obrigado a pagar seu salário não será mais o seu empregador, mas sim o seu seguro de saúde. Então, o seu seguro de saúde estará informado e ele começará a pagar o seu salário. E se você ficou doente apenas 3 dias, você não é obrigado, claro, a trabalhar, você poderá ficar em casa, mas precisará informar o seu empregador que você ficou doente e não precisará apresentar um atestado médico. Mas se você fica mais que 3 dias doente, você obrigatoriamente precisa procurar um médico, precisa solicitar um atestado médico para apresentar o seu empregador, né? Hoje em dia já é feito isso de forma digital, ele recebe automaticamente esse atestado médico diretamente do seu médico, né? Isso mudou essa regra aqui na Alemanha. E nessas doenças dos primeiros 3 dias, eu acho que é válido falar também que a gente não precisa dizer qual é o problema, né? A gente não precisa dizer, chefe, hoje eu acordei com... insira aqui doenças, a gente não precisa, a gente tem privacidade, né? Isso, a privacidade você tem na verdade sempre. Sim. Você nunca é obrigado a informar para o seu empregador a razão por que você está doente, seja nos primeiros 3 dias ou após esse período. Isso com algumas exceções, tá? Existe alguma exceção, aquela pessoa que está constantemente doente, né? Está ficando doente mais que 6 semanas por ano, aquela doença sempre constante, o empregador, ele poderá sim te demitir, né? Então, se você está sendo demitido, você tem em alguns casos o direito a ir contra essa demissão no tribunal e você tem que informar para o tribunal qual a razão porque você ficou doente. Então, existem alguns casos de proteção, mas nem todos têm essa proteção, que é a pergunta que todo mundo faz aqui na Alemanha. Se eu estiver doente, se eu estiver em licença médica, eu posso ser demitido? Pode sim. É um mito com quem pensa que está doente, está de licença médica e não poderá ser demitido. Poderá sim ser demitido aqui na Alemanha, com algumas exceções. Quando você está trabalhando, você tem a proteção jurídica pela lei contra a demissão, que é o caso das pessoas que trabalham, como eu falei anteriormente, mais que 6 meses para uma empresa. A empresa tem mais de 10 funcionários, você tem uma proteção jurídica contra a demissão. Então, se você está ficando aí constantemente doente, a empresa vai verificar a sua situação. Se você ficou a primeira vez doente por um período longo, mais que 6 semanas, a empresa vai conversar com você e vai tentar colocar você no outro setor, principalmente aqueles casos das pessoas que estão com burnout e ficaram doentes, né, por mais que 6 semanas, a empresa ela terá que lhe ajudar a tentar verificar, te recolocar no outro setor ou então diminuir suas horas de trabalho. Ela não poderá te demitir diretamente. Tem que a empresa provar que realmente tentou outra possibilidade para você. Aí você está mesmo assim constantemente doente, a empresa nesse caso tem a obrigação sim de saber qual a razão da sua doença. E se eu estou trabalhando e eu preciso ir no médico e eu não estou necessariamente doente, eu quero fazer um check-up, por exemplo, né? Ter que ir no dentista, ter que ir na ginecologista. Essa hora que eu sair para ir no médico vai ser descontada ou eu vou ganhar normal? Ótima pergunta. Você tem que solicitar os exames médicos fora do seu horário de trabalho, né? Mas é muito comum, assim, que o empregador entende, porque se você está trabalhando 8 horas por dia, nem todo mundo quer tirar a hora... tirar de férias para você ir para o médico, né? Então é muito comum que você pode negociar ali com o médico de você tirar aquelas horas para ir ao médico e depois você repor como hora extra, tá? Você não tem direito aqui na Alemanha de ter livre porque você quer ir ao médico. Normalmente você tem que solicitar os exames ou fazer os agendamentos fora do seu horário de trabalho, mas quem trabalha 8 horas por dia, isso é o consultório médico, né? Normalmente não está aberto fora do horário de trabalho. Hoje mesmo eu queria sair daqui dessa gravação e passar na minha neurologista, mas fecha uma. Aí não dá, né? Fica difícil.
difícil. Em resumo, então, para entrar em contato com a Glória, todos os dados dela vão estar aqui embaixo, né? O Instagram, o e-mail, tem o WhatsApp também, deve ter, vai estar tudo aqui embaixo para você entrar em contato direitinho. Fala com ela todos os seus problemas. Não tem por que passar perrengues aqui na Alemanha, se a gente pode contar com profissionais que podem nos ajudar, né? Ainda mais uma profissional que sabe muito. Eu vou dizer para vocês que eu aprendi muita coisa hoje e que fala português, que entende a gente, sabe quais são as nossas necessidades e tudo mais. Então, muitíssimo obrigada. de novo, muito obrigada por participar aqui desse vídeo. Impressionante. Estou sempre aprendendo coisas novas aqui nessas entrevistas que a gente faz pro Alemanizando. Então não deixa de seguir ela no Instagram, entre em contato com ela e segue a gente também, deixa seu like e volte sempre que a gente volta aqui com mais informação sobre a Alemanha sempre que possível. Muito obrigada.